Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. Então, se essa mensagem edificar a sua vida, eu peço que você possa compartilhar com outras pessoas que podem também assim aproveitá-la. Amém? Então venha comigo, vamos para o texto. Nós estamos já no capítulo 18, já chegando aí no finalzinho de Juízes. Nós vamos ler todo o capítulo 18, do versículo 1 até o 31. Depois falaremos um pouco sobre esse texto. Nós lemos assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Os homens de Dan enviaram 5 homens valentes, escolhidos entre o povo de Zorá e Estaol, para espionar e reconhecer a terra, e lhes disseram: Ide e reconhecei a terra. Quando os homens chegaram à região montanhosa de Efraim, foram à casa de Mica e passaram a noite ali. Ao se aproximarem da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Foram a ele e lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? Que está fazendo aqui? Por que está aqui? E ele lhes contou o que Mica havia feito por ele. Ele me contratou e eu lhe sirvo como sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. E o sacerdote lhes respondeu: Ide em paz, a vossa viagem é do Senhor. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo. Era um povo próspero, pois nada faltava naquela terra. Não tinham relações com os sidônios, nem com outro povo. Em seguida voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, que lhes perguntaram: Que nos dizeis? Eles responderam: Levantai-vos e vamos atacá-los, pois examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós ficareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos para tomar posse desta terra. Quando chegardes lá, achareis um povo despreocupado, e a terra é muito espaçosa. Deus entregou nas vossas mãos um lugar onde não falta nada do que há na terra. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá a Estaol com armas de guerra, e subiram e acamparam em Criat Jearim, em Judá. Por isso o lugar ficou conhecido como Mané-Dan, até hoje, e está localizado a oeste de Criat Jearim. Dali foram à região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que haviam ido espionar a terra de Laís perguntaram a seus irmãos: Por acaso sabeis que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida em um ídolo de metal? Pensai bem no que fareis. Então foram para lá, chegaram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o cumprimentaram. E os 600 homens da tribo de Dan ficaram à entrada da porta com suas armas de guerra. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados estavam à porta. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: Que estás fazendo? E eles lhes responderam: Silêncio. Põe a mão sobre a boca, vem conosco e ser o nosso pai e sacerdote. O que é melhor para ti? Ser sacerdote só da casa de um homem ou de uma tribo e de um clã em Israel? Então o sacerdote ficou muito contente e pegou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou aos homens. Assim viraram-se e partiram, colocando diante de si os filhos, o gado e os bens. Quando já estavam longe da casa de Mica, os homens das casas vizinhas a dele se ajuntaram e alcançaram os homens de Dan. E gritaram aos homens de Dan, os quais viraram-se, perguntaram a Mica: Que houve? Por que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Tomaste os meus deuses e o meu sacerdote e partiste. Agora o que me sobrou? E ainda perguntais: Que houve? Mas os homens de Dan lhe disseram: Que não se ouça a tua voz entre nós, para que homens violentos não se lancem sobre vós e percas a vida juntamente com os da tua casa. Assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Quando Mica viu que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan
levaram os objetos que Mica havia feito e o sacerdote a Laís, onde habitava um povo despreocupado e tranquilo. Então mataram todos ao fio da espada e incendiaram a cidade. E ninguém os livrou, pois estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. A cidade estava situada no vale junto a Bet-Reob. Depois dessas coisas, construíram a cidade e habitaram nela, dando-lhe o nome de Dan, segundo o nome do seu antepassado Dan, filho de Israel. Anteriormente, o nome da cidade era Laís. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a ida do povo para o cativeiro. Deste modo, estabeleceram para si a imagem esculpida feita por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre morada no coração de cada pessoa que terá encontro com essa mensagem. Derrama a Tua graça, nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não acompanhou aqui no arquivo do canal, nós trabalhamos todo o livro de Juízes, desde o capítulo 1 até agora o capítulo 18, que estamos nos explanando nesse momento, né? Então temos trabalhado aí o livro de Juízes, a partir do qual nós podemos olhar para nós mesmos e enxergar o quanto podemos ser idólatras, não é? Porque a gente às vezes imagina a idolatria só como algo distante, talvez uma pessoa que acenda uma vela ou faça uma procissão, e essas pessoas seriam supostamente idólatras e nós, como cristãos, não. Mas aqui em Juízes a gente vê o servo de Deus, o povo de Deus escolhido, mergulhando na idolatria como um todo, e como isso pode afetar nós também, como muitas vezes nós caímos na idolatria. E mesmo o povo estando participando ali da religião verdadeira, a religião de Deus, segundo as orientações que Deus deu a Moisés, eles praticavam junto com a religião verdadeira práticas de uma falsa religião, porque eles acabaram misturando muitas coisas, né? Onde deveriam fazer segundo o que Deus ensinava, eles acabavam se misturando ali com as religiões dos povos ao redor de Israel. Então, nós vimos isso também na história de Mica, né? Quando vimos a semana passada que junto com a mãe dele, eles construíram ídolos ali em adoração a Deus, né? A mãe diz: vou dedicar essa prata solenemente ao Senhor, faça ídolos. Então, a adoração por meio de ídolos é completamente rejeitada por Deus. O segundo mandamento nos mostra isso. E a mãe de Mica, junto com ele mesmo, fizeram ali ídolos com o intuito de adorar a Deus. E é interessante porque ele não diz que fez ídolo ali de Baal Berit, como disse, ou do próprio Baal, de Astarote, de outros deuses ali, não. Eles fizeram ídolos do próprio Deus, né? Fizeram uma imagem ali do próprio Deus, uma imagem para adorar a Deus, mas fazia parte das falsas religiões, não da religião que Deus ensinou segundo ele ensinou a Moisés ali na lei, né? Um dos motivos para essa confusão toda é a falta de liderança, né? O texto fala em alguns momentos que não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia ser mais certo, né? Ou em algumas versões o que era certo aos seus próprios olhos. Então cada um tentava ali seguir seu próprio caminho como a sua própria mente o designava, e não o caminho apontado já por Deus e pela lei que ele havia designado em Moisés. É por isso que o nosso tema de hoje é um povo sem liderança. O povo de Israel era um povo naquela época sem liderança. Eles deveriam viver numa teocracia, uma terra de sacerdotes. O sumo sacerdote deveria ser a liderança, o representante de Deus ali ensinando o povo, mas não foi esse o caminho que o povo tomou. Agora, alguns detalhes aqui que a gente pode extrair do texto aqui. Primeira coisa, sem liderança, o povo se perde completamente em seus caminhos. Cada um vai seguir sua própria direção, seu próprio caminho, e acaba se perdendo nela. E o texto começa falando justamente disso. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança
entre as tribos de Israel. Parecia ali um retardatário, né? As tribos já estavam se estabelecendo nas suas heranças, mas Dan ainda estava meio que perdido, nem sabia para onde ia, né? Faltava-lhes direção naquele momento. Então essa tribo estava perdida, não sabia ali onde se estabeleceriam. Então eles acabam usando ali a mesma tática que Moisés usou nos primeiros anos ali de caminhada no deserto. Quando eles chegaram às portas da terra de Canaã, eles enviaram 12 espias para olhar a terra para ver se realmente era terra boa, que mandava leite e mel, né? Aqui a tribo de Dan envia 5 espias para olhar a terra, para ver onde é que tinha uma terra favorável que eles pudessem conquistar e que fosse uma terra boa, que produzisse, que eles pudessem ali se estabelecer. Então aqueles homens saem rodeando a terra, e aqui é onde está a questão. A terra tinha sido dividida antes, mas aqui parece que eles estão ainda meio perdidos. Ela tinha sido dividida desde a época de Josué, né? Então aqui eles ainda estavam meio perdidos, procurando um lugar ainda para se estabelecer. E aí eles chegam ali na região montanhosa de Efraim, que é a região onde Mica mora. E é interessante porque quando o levita estava procurando um lugar também para se estabelecer, ele também passou ali na região montanhosa, se estabeleceu ali na casa de Mica, né? Pousou ali na casa de Mica, então como se fosse um lugar de pouso, né? Para as pessoas que passavam ali viajando naquela região, o pessoal sempre pousava ali na casa de Mica. Parece um pouco com a história aqui da nossa cidade, Carpina, né? Quando lá, muitos anos atrás, aqui nessa região que ficava entre saindo de Recife, né, passava-se por Paudalho, que é uma cidade mais antiga. Depois de Paudalho só existia Limoeiro, né, ou Nazaré da Mata, dependendo da direção que se tomasse. Então Carpina ficava exatamente no meio desse caminho, e aqui era onde as pessoas paravam para passar a noite, né? Tinha uma pousada, e o dono dessa pousada ficou conhecido como era a pousada do Carpina, né? Ele era um carpinteiro e por isso a cidade virou Carpina. Então me parece que era bem semelhante aqui essa situação de Mica, que as pessoas estavam viajando lá, procurando as terras ainda, se estabelecendo, e passavam sempre ali na região montanhosa de Efraim, pousavam ali na casa de Mica. E é interessante porque quando eles chegam lá na casa de Mica, eles se deparam com o levita, né? Com o levita. E aparentemente eles já conhecem o levita. Veja, versículo 3. Ao se aproximarem da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Foram a ele e lhe perguntaram: quem te trouxe para cá? O que estás fazendo aqui? Por que estás aqui? Então, aparentemente esse levita era alguém conhecido. Aqueles homens ali já conheciam aquele levita. E aí começaram a conversar com ele para saber o que tinha acontecido. Então o levita conta para eles a proposta que Mica fez quando ele passou por lá, de ser o sacerdote do seu lar, mostrando o santuário, a estola sacerdotal, os ídolos, né? E como o levita aceitou ali aquela proposta para ficar no santuário, né, construído por Mica. Agora, mesmo sabendo do santuário de Siló, os homens de Dan buscaram os serviços espirituais daquele sacerdote. Por quê? Eles sabiam que a adoração, que a estola sacerdotal, tudo era para ser feito lá em Siló. Mas como eles estavam ali, estavam diante de um sacerdote, então eles resolveram buscar os serviços ali daquele levita. E eles perguntaram: será que a gente vai ter sucesso na nossa empreitada? Então ele respondeu para eles que eles teriam sucesso, né? Despede eles em paz, com a certeza de sucesso na sua viagem, na sua missão. E é interessante, eu queria abrir um parêntese aqui, o seguinte: o texto não diz se ele usou a estola, como foi que ele fez, se ele realmente consultou a Deus ou se ele simplesmente disse isso, porque uma coisa era certa: o povo estava se estabelecendo na terra. Deus, de uma certa forma, estava dando sucesso ao povo na conquista
da terra. Então, naturalmente, a tribo de Dan se estabeleceria ali na terra. Então, não sei se ele tinha essa certeza, se ele consultou a Deus. O texto não nos fala. O fato é que ele despede o povo, dizendo que eles teriam sucesso na viagem, né? E foi isso que aconteceu. Os espias tiveram sucesso na viagem, encontraram a cidade de Laís. Era uma cidade onde o povo vivia tranquilo, sossegado, porém era uma cidade que não tinha contato com outras cidades, então eles poderiam atacar e só a cidade de Laís tinha que se defender porque ninguém tinha como ajudá-los. Então a tribo de Dan envia 600 homens para essa batalha, essa conquista dessa terra. E é interessante porque eles encontram a terra assim, mas a gente nota aqui que eles não têm uma liderança, né? Porque eles estão perdidos, eles estão meio sem rumo. Lembra que naqueles dias não havia rei em Israel. Então, sem liderança, cada um tenta seguir o seu próprio caminho. A palavra de Deus nos ensina que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Então, nós precisamos entender que nós precisamos, todos nós, sermos liderados, né? Não importa a posição que se tem, alguém que chega num nível ou num topo onde não presta contas a ninguém, ele vai seguir seus próprios caminhos e, como diz a palavra, no final é caminho de morte. Então, cada um de nós precisamos de pessoas que estejam acima de nós, ou pelo menos em pé de igualdade, mas que sejam liderança sobre a nossa vida. Então, todos nós precisamos disso. Sem liderança, os nossos caminhos são meio que perdidos e fica difícil de se encontrar. Segunda coisa que nós podemos ver aqui. Sem liderança, o povo fica à mercê de mercenários, de homens que têm muito mais interesse pessoal do que amor à obra do Senhor. E a gente viu, inclusive, isso quando o levita chega na casa de Mica. Ele aceita prontamente aquela oferta, mesmo sabendo que estaria construindo uma falsa religião. Embora eles estivessem pensando em Deus, mas eles estariam construindo uma falsa religião, porque é fora dos padrões que Deus ensinou, fora da lei de Deus. Então, fora da lei de Deus é desobediência à lei de Deus. Os homens de Dan, eles chegam até a casa de Mica, né, quando voltam ali com 600 homens, já se direcionando para Laís, para a cidade que eles iriam conquistar, e eles chegam até a casa de Mica para roubar tudo ali que tinha no santuário, né? Os espias já prepararam o coração daqueles homens, dizendo: olha, vocês sabem o que tem ali na casa de Mica, né? Tem ídolos assim assado, e contou o que tinha ali e já se organizaram para pegar aquilo, né? Enquanto eles estavam, os espias entraram, né? Os homens ficaram na porta os homens ficaram ali na porta da casa de Mica. O levita ficou lá com eles. Enquanto isso, os espias entraram para pegar aqueles objetos. Agora, faltava uma coisa. Os objetos eles podiam pegar, eles estavam num número maior, podiam pegar. Faltava uma coisa: convencer aquele homem que era sacerdote daquele falso santuário a ser sacerdote deles, como tribo. E aí eles fazem uma oferta maior do que a oferta que Mica tinha oferecido. Ora, ele era sacerdote de uma família, mas também das pessoas dos vizinhos ali de Mica, né, que estavam ao redor. E agora ele seria sacerdote de uma tribo inteira, a tribo de Dan. Então a oferta era muito maior, né? O status dele seria muito maior. Então, do mesmo modo que o levita aceitou fazer parte da falsa religião de Mica, aceitou abandoná-lo às escondidas por uma oferta melhor. Por quê? Ele era um mercenário, alguém que não estava preocupado em ser fiel. Ele estava preocupado nos ganhos pessoais dele, e por isso ele abandona a Mica e ali às escondidas. A gente vai perceber isso no decorrer do texto. Então,
É interessante porque ele ficou tão contente, mas tão contente com aquela proposta, que ele fez questão de ele mesmo recolher as coisas do santuário. Veja o que diz o versículo 20. Então, o sacerdote ficou muito contente e pegou o colete sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e se juntou aos homens. Ele ficou contente, muito contente com aquela proposta e não pensou duas vezes. Então, aparentemente Mica estava fora e depois, quando Mica chega, o povo já está longe, já está distante e ele vai atrás. Ele, juntamente com seus vizinhos, né, que faziam parte daquela falsa religião, porque o santuário que ele montou era particular, mas obviamente os vizinhos adoravam ali também. Então ele se junta com seus vizinhos e vai atrás dos homens de Dan, né? E ao chegar diante dos homens de Dan, eles chegam ali chamando a atenção deles. Alguns homens que estão ali atrás da caravana voltam-se para Mica e dizem assim: por que você está vindo com tantas pessoas? Eles, ora, vocês me roubam e ainda perguntam por quê? Então, os homens de Dan ali fazem uma ameaça. Dizem assim: olha, tem alguns homens maus aqui. Tem alguns homens perversos aqui. Então é bom que eles nem escutem vocês. Se eles escutarem vocês, vocês estão todos mortos. Então, ao perceber que era muita gente e não dava para enfrentar, Mica teve que render-se. Aquela situação, voltou para a sua casa. Ora, pense o seguinte: líderes mercenários não são líderes nem de longe fiéis. Eles estão prontos a abandonar as pessoas que confiam nele a qualquer momento, sempre que ele tiver uma proposta melhor, mais agradável, com mais vantagens para ele. Então ele vai seguir aquela proposta, ele não vai pensar duas vezes. Por quê? Porque ele é mercenário, né? Jesus falando do ladrão que entra no curral das ovelhas, ele entra ali para quê? Ele entra para roubar as ovelhas. Ele não cuida das ovelhas, ele se aproveita das ovelhas. Então, assim é o líder mercenário, ele está ali como um lobo no meio das ovelhas. Terceira e última questão: a liderança falsa ajuda o povo a se acomodar numa situação mais conveniente. Então, às vezes, a falsa religião se desenvolve por uma questão de conveniência. Eu preciso de alguma coisa que seja conveniente para mim. E aí, por conta disso, eu abandono os ensinamentos da palavra para viver uma vida mais conveniente. Então, o povo de Dan conquistou Laís, se estabeleceu na terra, era esse o objetivo deles, eles conseguiram. E ao se estabelecer na terra, eles estabeleceram também o falso culto naquela cidade, em Laís. E é interessante porque o texto diz que eles estabeleceram até o dia do povo ir para o cativeiro. Veja o versículo 30. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a ida do povo para o cativeiro. Então, se a gente pensar aqui que eles estão em torno de 1000 e alguma coisa ali antes de Cristo, e o cativeiro assírio, que na realidade foi a dispersão do povo, foi em 722 a.C., logo aí a gente tem quase 300 anos desse falso culto que se estabeleceu ali e ficou perpetuamente, né? Como outros falsos cultos, como o culto a Baal, que Acabe depois vem estabelecer de forma mais direta ali em Israel. Então tinham vários cultos ali em Israel, e esse foi um dos primeiros falsos cultos que se estabeleceram ali e que permaneceu por um bom tempo mesmo, quase 300 anos. No versículo 30 também, que nós acabamos de ler, nós descobrimos quem é o levita. E o levita não é qualquer pessoa. O levita é alguém importante. Talvez por isso que os homens de Dan já o conheciam. Quem era esse levita? Esse levita era Jonathan, filho de Gerson e neto de Moisés. Então ele era
uma pessoa muito importante, né? Ele era descendente direto de Moisés, ele era neto de Moisés. Então, ele e os descendentes dele se desviaram dos caminhos do Senhor para seguir um falso culto a Deus, estabeleceram um falso culto a Deus, passaram a ser sacerdotes desse culto e esse culto se estabeleceu até a ida do povo para o cativeiro. Então, o falso líder era alguém que estava diretamente ligado à família de Moisés. Veja, no versículo 31 eles falam do santuário, né? De Siló. Deste modo, estabeleceram para si a imagem esculpida feita por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Eles sabiam que o santuário estava lá em Siló, mas eles não pretendiam ir para Siló. Eles queriam algo mais cômodo, eles queriam algo que estivesse perto deles. E, pelo seu comodismo, eles acabaram estabelecendo ali uma falsa religião, para que não tivessem que ir até Siló, onde eles deveriam prestar culto ao Senhor. Então, nós precisamos entender que o comodismo pode matar a vida espiritual de alguém. E os falsos mestres incentivam esse comodismo, como foi o caso de Jonatas. Nós não podemos nos acomodar em fazer o que é errado. Nós precisamos buscar desenvolver a nossa vida de tal forma que a gente possa fazer o que é certo, o que está de acordo com a palavra de Deus e não nos acomodar naquilo que é mais fácil fazer. Porque se nós formos fazer só o que é mais fácil fazer, obviamente a gente vai abandonar muitos aspectos daquilo que a palavra de Deus nos ensina, abandonando assim a religião que o Senhor nos ensina na sua palavra e passando a fazer parte de uma religião falsa. Algumas aplicações para encerrarmos. Todos nós precisamos de pessoas que nos liderem, pois seguir os nossos próprios caminhos nos leva para distantes de Deus. Na nossa própria direção, nunca chegaremos a Deus. A única forma de chegar a Deus é seguir aquilo que Ele ensina em sua palavra. Outra coisa, não se põe à mercê de líderes mercenários que surgem como homens de Deus, né? Muitas pessoas aí surgem como homens de Deus, mas não passam de mercenários. Nós precisamos aprender a fazer essa leitura. Porque é o seguinte, tem pessoas que têm um coração generoso e querem contribuir com a obra de Deus, e aí encontram esses lobos vestidos de ovelhas pelo meio do caminho e dão tudo de si, dos seus bens, ajudam esses homens, e aí um dia cai a ficha e descobrem que são lobos vestidos de ovelhas, e o resultado é que essa pessoa não quer ajudar mais ninguém, porque um dia levou um golpe de um mercenário. Então, antes de levar o golpe do mercenário e ir para o outro extremo, né, de não ajudar ninguém na obra do Senhor, nós precisamos reconhecer quem são os líderes de fato levantados por Deus. Não é só porque alguém diz que é homem de Deus que de fato ele é homem de Deus. Nós precisamos ver isso pelos frutos. A Bíblia diz que pelos frutos conhecemos as árvores. E por fim, não deixe de buscar o que é mais certo para buscar o que é mais cômodo, né? O que é cômodo não nos tira da nossa zona de conforto e não nos faz obedecer aquilo que Deus está dando para nós em sua palavra, certo? Então, Deus possa nos abençoar e nos ajudar a estar atentos às pessoas que se dizem líderes religiosos, se de fato elas estão fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus, porque o que não falta aí é falsa religião, guiados por falsos líderes que estão sendo aqueles cegos que guiam outros cegos, né? Um cego que guia outro cego, ambos vão cair no buraco, ok? Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós possamos aplicá-la em nossa vida. Nos ajuda a estarmos distantes de líderes que são mercenários e que nos fazem nos distanciar do Senhor. Mas também que o Senhor não nos faça independentes, pessoas sem ninguém para poder compartilhar, sem um líder espiritual de verdade que possa nos guiar segundo tua palavra. Nos abençoa em todas as coisas, derrama tua graça, guia cada um dos irmãos e amigos que
terão contato com essa palavra. Derrama a tua graça, nos pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.